Olá pessoal, sou o professor Bruno Rodrigues e hoje eu vou falar sobre modelo lógico relacional. Esse é um conteúdo relativo à matéria de desenvolvimento de banco de dados e modelagem de dados também. Antes de falar sobre o nosso modelo lógico, eu vou explicar como é que funciona a elaboração de um banco de dados, como é que você cria um banco de dados, quais são as etapas para criar um banco de dados. E dentro desse processo de criação, na primeira etapa do nosso projeto, eu tenho chamado aqui no diagrama mundo real. O mundo real, na verdade, é o nosso cliente. Eu tenho um determinado cliente, esse cliente tem uma necessidade, tem uma demanda, que você vai trabalhar em cima disso, e você vai trabalhar da melhor maneira para atender essa demanda. Para entender exatamente a demanda do cliente, eu vou passar pela etapa chamada análise de requisitos. O que seria isso? Você vai conversar com o seu cliente, você vai falar o que você espera resolver de problema com o seu banco de dados. Dentro dessa resolução de problemas, quais são as principais informações que você quer armazenar, o porquê você quer armazenar isso, quais são os tipos de relatório, até informações, né, que não serão tão úteis nesse primeiro momento, mas vão ser úteis em uma segunda parte, que é quanto tempo essas informações precisam ser atualizadas, de quanto em quanto tempo precisa ser atualizada, quanto tempo ela precisa ficar guardada no banco de dados e por aí vai. Na análise de requisitos você vai entender exatamente a necessidade do cliente e aí você tem uma ideia daquilo que você vai projetar e implementar. Na próxima etapa, temos o chamado modelo conceitual. O modelo conceitual nada mais é que a criação do modelo usando diagramas, né? Vocês podem utilizar o diagrama de entidade de relacionamento, os DERs ou os modelos de entidade de relacionamento, MERS. Vocês acham as duas referências aí, se vocês fizerem uma busca na internet ou se vocês buscarem alguns livros. E, na verdade, o modelo conceitual ele tem esse nome porque você modela a necessidade do cliente, independente da implementação do banco de dados. Eu estou focado no meu problema. Eu vou tentar diagramar toda a problemática do mundo real para que facilite a minha implementação no banco de dados. Numa segunda etapa do projeto, né, dessa parte de modelagem, eu tenho meu modelo lógico. O que seria esse modelo lógico que vai ser o tema da nossa aula, né? O modelo lógico também é um modelo que a gente vai implementar ainda na fase, né, vamos dizer, no papel, né, você não vai estar programando ainda o seu banco de dados, mas você vai usar um modelo conceitual e fazer o que a gente chama de derivação de modelo, ou mapeamento de modelo, e converter tudo que você fez no modelo conceitual, com um grau de abstração em relação ao banco de dados, e você vai modelar isso em alguma coisa que já é mais semelhante com o banco de dados, se assim a gente pode dizer. Então a gente já começa a introduzir alguns conceitos no modelo conceitual. Finalizado o modelo conceitual, temos o modelo físico, que aí é a parte de implementação, a programação do banco e por aí vai. Para entender os conceitos que envolvem o modelo conceitual, eu preparei modelo relacional, eu preparei alguns slides para facilitar os estudos. Primeiro a gente tem que entender o que é o modelo lógico relacional. O modelo lógico relacional tem esse nome porque ele trabalha com relações, ou seja, tabelas, né? Quando a gente fala, ó, passa uma relação dos jogadores que vão entrar em campo na partida de futebol, é uma lista com o nome de todos os jogadores. Passa uma relação de alunos dessa sala, é uma lista com o nome e com as informações de todos os alunos da sala e por aí vai. Então, na verdade, uma relação é uma tabela, né? E toda tabela é uma estrutura, né, bidimensional composta por linhas, que na literatura você vai achar com o nome de tupla, né, e campos ou colunas. Toda tabela tem mais ou menos esse jeitão aqui. Né? Em geral você vai achar a tabela com esse jeitão. São as linhas e colunas. Aqui em cima, conforme destacado aqui, apontado pela seta verde, eu tenho o nome da tabela. Toda tabela deve ter um nome. Como eu vou criar um banco de dados e eu vou ter várias tabelas nesse banco de dados, cada tabela precisa ter o seu identificador, precisa ter o seu nome. Aqui, como eu falei, né, na estrutura bidimensional, eu tenho uma linha, que eu também vou chamar de tupla. Lembrem bem desse nome, vocês
pegarem um livro técnico especializado, provavelmente ele vai usar o termo tupla. Em geral, as linhas dessa tabela representam todas as informações relativas a um único indivíduo. Então, se eu seleciono essa linha aqui, cujo código, CODEMP, é 10.003, eu vou ter o número 10.003, eu sei que esse número é referente ao funcionário que eu chamei de Zezinho, eu tenho o telefone desse funcionário, eu tenho o telefone do Zezinho e eu tenho o CPF do Zezinho. Então, todas as informações que estão numa mesma linha pertencem ao mesmo indivíduo da tabela. Eu tenho a coluna, onde são agrupadas na coluna um conjunto de informações, ou seja, eu tenho a coluna telefone. Se eu olho simplesmente para a coluna telefone, eu tenho o telefone de todos os indivíduos da minha tabela. E sempre na primeira linha, eu tenho os nomes do campo ou o nome do atributo, né? O nome das colunas. Qual é o nome da coluna? Normalmente o atributo, alguns autores tratam o atributo como um elemento que descreve aquela tabela. Como é que fica isso? O que quer descrever a tabela? Se, por exemplo, se eu quero descrever a tabela funcionário, eu posso citar que a tabela funcionário tem o código do EMP, nome, o telefone e o CPF, ou seja, as informações importantes que eu preciso ter de funcionário são os atributos, um código, um nome, um telefone e um CPF, nesse caso do slide. Um outro conceito que é importantíssimo para entender como é que funciona o modelo relacional e para que depois a gente possa implementar e programar um banco de dados é o conceito de chaves. Esse é um conceito básico de chaves. É com o conceito de chaves que a gente vai conseguir criar relações entre as tabelas e identificar indivíduos dentro das tabelas. A gente pode citar 3 tipos de chave: chave primária, chave estrangeira e chave única ou alternativa. Você pode achar as duas referências na literatura. A primeira chave que a gente vai citar aqui, que a gente vai comentar, é a nossa chave primária, também conhecida como Primary Key, representada pelo símbolo PK de Primary Key. Essa chave, na verdade, todas as chaves são atributos, só que são atributos, podemos dizer, especiais. Ele tem uma importância maior dentro do banco de dados. Então, o atributo que eu vou chamar de Primary Key, normalmente é um campo onde eu consiga identificar um elemento da tabela. O que quer dizer isso? Eu tenho aqui alguns campos. Eu tenho o código EMP, eu tenho nome, eu tenho telefone, eu tenho CPF. Toda tabela obrigatoriamente vai ter uma chave primária. Toda tabela tem que ter uma chave primária. E eu tenho que escolher um campo para ser chave primária. E eu falei que a chave primária tem que ser alguém que identifique o nosso registro, né? O nosso registro é a nossa linha, um indivíduo que está dentro da nossa tabela. Para identificar esse indivíduo, eu tenho que ter um elemento único. O que isso quer dizer? Por exemplo, você imagina que eu escolho como chave primária o meu campo nome. Aí você pega o exemplo do professor. O nome do professor é Bruno Rodrigues. Você imagina uma empresa grande onde eu tenho 10.000 funcionários. A probabilidade de ter um Bruno Rodrigues dentro dessa empresa é enorme. Então, se eu escolher nome como chave primária, eu vou ter uma duplicidade de dados e isso é proibido dentro da chave primária. A gente vai entender um pouco melhor essas proibições quando falar de restrições. Mas eu não posso ter valores repetidos. Então, eu não posso ter dentro do campo nome 2 Brunos da Silva Rodrigues. Então, se essa condição não é atendida, o campo nome, em hipótese alguma, pode ser usado como chave primária. Se eu pensar no campo telefone, eu posso ter dentro da minha empresa marido e mulher que trabalham na mesma empresa. E se o telefone cadastrado for o telefone fixo, por exemplo, os dois são casados, provavelmente moram na mesma casa, né, se não for um casal muito moderno, vai ter uma duplicidade de dados. Também não posso usar. Sobrou código EMP e CPF. E aí vem a questão. CPF e código EMP, em geral, são números únicos. Cada pessoa tem o próprio CPF e o código EMP, cada pessoa vai ter o seu próprio código dentro da empresa.
todo lugar trabalha assim. Você que é aluno, está ligado a alguma instituição, alguma universidade onde você estuda, você vai ter um número geral lá que é o que vai te identificar dentro das faculdades. Em geral é um ID ou um RA, alguma coisa desse tipo. E você também tem o CPF que é único. Aí a questão vem, qual dos dois campos eu escolho para ser a chave primária? Posso escolher tanto COD-EIP quanto CPF. Nesse caso aqui, eu escolheria o campo, eu escolheria o campo código EMP. Por que código EMP? Código EMP é um código que você criou no seu banco de dados. O CPF é um campo criado por um outro órgão, né? Não é um número que você controla o número. Você pode usar ele em algum momento para fazer alguma verificação, mas não como chave primária, porque se daqui a amanhã o CPF é gerado pela Receita Federal, se daqui a amanhã a Receita Federal mudar a regra do CPF e falar o CPF agora não é mais número, é letras, você vai ter que mudar o seu banco de dados, você vai ter um problema para fazer essa alteração. Então, sempre usa um campo que você criou como chave primária e ele tem que ser único dentro da tabela, ou seja, o número aqui ou o valor que tiver aqui dentro não pode se repetir em hipótese alguma. Esse é o conceito de chave primária. Eu posso ter alguns casos que a chave primária se repete, né? Eu não consigo com um único campo fazer um elemento único e eu preciso usar dois campos. Imagina que eu quero criar uma tabela onde eu só vou guardar os telefones de um determinado funcionário. E aí eu usei código EMP como referência para a chave primária. Só que se eu tenho dois telefones ou mais, ele vai se repetir. Eu posso criar um novo campo e chamar isso aqui de chave primária composta, aonde o fator de unicidade ou de atomicidade, que é o termo mais utilizado, se dá quando eu olho os dois campos. Então, por exemplo, 10.001, 1 só tem uma linha com isso. 10.001, 2 só tem uma única linha onde há concatenação desses dois campos, quando eu concateno os dois campos. Tudo bem? Chave única ou chave alternativa. Se eu usei o código EMP para PK ou para primary key, eu posso usar CPF, já que CPF tem a mesma característica que a chave primária, ou seja, ela não se repete, né, ela é um dado único, eu posso usar ela como chave alternativa. Para que isso? Diminuo a possibilidade de ocorrer erros no meu banco de dados, principalmente erros ligados ao usuário, cadastramento e por aí vai. Então isso vai facilitar um pouco a criação do meu banco de dados e a confiabilidade das informações ali contidas. Em um outro momento a gente fala sobre segurança e restrições, aí fica um pouco melhor para entender isso. Mas notem, tudo que não for usado como chave primária, mas que tem a mesma característica da chave primária, ou seja, ser única, não se repetir, eu posso usar como chave alternativa ou chave única, né? O próprio nome já dá uma dica, né? Chave única, é um número que é único. E aí eu tenho a chave estrangeira. E finalizando, pessoal, vamos falar sobre o conceito de chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? Primeiro, eu acho que é mais fácil falar sobre para que serve a chave estrangeira. Quando eu tenho um banco de dados, eu vou ter diversas tabelas no meu banco de dados e eu preciso que os dados de uma tabela se relacionem com os dados de uma outra tabela. Por exemplo, se eu tenho uma tabela produtos e uma tabela fornecedores, eu preciso saber qual produto é fornecido por um determinado fornecedor. Se eu tenho uma tabela funcionários e uma tabela departamento, possivelmente eu quero saber qual funcionário trabalha em qual departamento. E aí eu consigo gerar vários relatórios. Por exemplo, todos os funcionários do departamento RH, eu venho aqui, vou pegar a informação em RH e vou selecionar todos os funcionários que estão relacionados a ele. Para que a gente consiga realizar fazer essas seleções e relacionar os dados, relacionar cada registro da tabela, cada tupla da tabela de uma tabela com a tupla de outra tabela, eu preciso do conceito de chave estrangeira, ou também conhecida como foreign key, representada pelo símbolo, pelas letras FK.
A chave estrangeira ela tem esse nome porque a chave estrangeira obrigatoriamente vai ser a chave primária de uma tabela representada em outra. O que isso quer dizer? Eu criei a minha chave estrangeira, conforme indicado aqui pela seta, na minha tabela funcionários. E o campo que eu criei para essa chave estrangeira eu vou chamar de código DEP. Conforme as setas indicam, o código DEP, né, vai indicar um departamento. E quando eu olho aqui, ó, qual que é o número que eu coloquei no código DEP do funcionário Guinho? Eu coloquei o número 100. O número 100 equivale ao código DEP da tabela departamentos, cujo nome do departamento é RH. Quando eu olho o código DEP do funcionário 10.004 Luizinho, eu vejo que é o 102 e o 102 é o departamento de vendas e assim sucessivamente. Então, o nome de chave estrangeira é o mesmo conceito que a gente usa quando uma pessoa sai do seu país de origem, né? Quando uma pessoa sai do seu país de origem, ela é sempre considerada estrangeira no outro país. Aqui tem o mesmo princípio. A partir do momento que um campo sai, ou um atributo, né, de uma tabela é usado em outra tabela, quando ele está na outra tabela, ele é chamado de chave estrangeira. Por isso, sempre, né, vai ser a nossa chave primária. Essa ideia de usar sempre a chave primária vem para criar confiabilidade ao banco de dados. A partir do momento que eu uso aqui a chave primária, eu sei que quando eu referenciar aqui 100, só pode ser o departamento RH. Quando eu referenciar aqui 101, só pode ser o departamento de compras. Quando eu referenciar 102, só pode ser o departamento de vendas. Eu não vou ter dois departamentos 102, porque a chave primária me garante que esse número aqui é único e não se repete. Tudo bem? Então é importante lembrar, sempre a chave estrangeira de uma tabela tem que ser uma chave primária em alguma outra tabela, ou seja, na tabela que eu vou referenciar. Quando eu vou falar de modelo lógico, eu posso representar o modelo lógico de duas maneiras. Ou eu vou fazer esse primeiro diagrama, onde eu vou colocar um quadrado representando a tabela. Na primeira linha eu vou colocar o nome da tabela, nesse caso departamento aqui, eu estou grifando em amarelo, e funcionário. E dentro desse quadrado, né, logo na sequência, em geral eu separo aqui por uma linha, né, eu vou colocar o nome dos campos, dos atributos que eu tenho nessa tabela. Vou colocar, por exemplo, na tabela departamento, código DEP e nome. Na tabela funcionário, código FUN, nome, CPF e código DEP. A chave primária eu vou indicar pela sigla PK, indicando que o campo código DEP é primary key e o código FUN da tabela funcionário é primary key. A chave estrangeira, que nesse caso é o código DEP, lembrando, né? O código DEP ele é estrangeira na tabela funcionário, na tabela departamento ele é primária. É ele que vai relacionar, né, o número que eu vou cadastrar aqui, que vai relacionar uma tabela com a outra. O código DEP da tabela funcionário, que é estrangeira, vai ser representada pelas letras FK. Eu posso representar também dessa maneira, onde eu sempre tenho o nome da minha tabela, abro parênteses, dentro do parênteses eu coloco os nomes dos atributos dessa tabela. A chave primária vai ser sublinhada conforme indica aqui o nosso slide, né? Ó, tá vendo que a chave primária aqui está sublinhada, vou dar um destaque aqui. O mesmo ocorre funcionário, eu ponho todos os campos dentro do parênteses, o campo que é chave primária eu vou sublinhar. E a chave estrangeira? A chave estrangeira não sublinha. Se você sublinhar a chave estrangeira nesse momento, está errado. A chave estrangeira eu vou adicionar uma nova linha aqui, ó, ela já está até grifada em vermelha, indicando qual campo será usado como chave estrangeira. No caso aqui, código DEP referencia departamentos. Lembrando que uma tabela pode ter várias chaves estrangeiras. Ela pode se ligar com 3, 4, 5 tabelas, não tem limite para o número de tabelas que ela se liga, e ela pode receber 3, 4, 5 ou N chaves estrangeiras. Isso depende do seu modelo, depende da sua análise de requisitos, depende da necessidade do seu cliente. Espero que eu tenha ajudado com essa introdução sobre modelo relacional e principalmente o conceito de chaves, né? Qualquer dúvida, pode postar a dúvida aí embaixo, eu vou responder
o mais rápido possível. Se você está acessando esse vídeo pelo nosso blog, pode fazer um comentário ou clicar na nossa rede social e comentar, fazer sua pergunta lá na rede social. Espero que tenha ajudado e obrigado. Se vocês quiserem um pouco mais de informação, vocês podem procurar os livros do Carlos Elser, Projeto de Banco de Dados. É um livro bem bacana, que ele trabalha bem a parte de conceito, modelagem conceitual, derivação de modelos e modelagem lógica. O livro do Peter Shen, sobre modelagem, entidade e relacionamento. E o livro do Shibervart, Sistemas de Banco de Dados, da editora Campos. Qualquer um desses 3 livros são excelentes referências no tema. Tá bom? Obrigado e qualquer dúvida fico à disposição.